Olá pessoal, um grande abraço a todos. Aqui quem fala é o professor Gabriel Valente. Voltamos com mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez um vídeo para falar um pouquinho sobre a história da América, né? Vamos conversar um pouco sobre a colonização inglesa na América do Norte, falar das 13 colônias inglesas que posteriormente dão origem aos Estados Unidos. Nós não vamos falar desse processo de independência dos Estados Unidos agora, vamos nos ater às colônias inglesas na América do Norte, as 13 colônias especificamente. Também tinha colônia inglesa na região do Canadá, por exemplo, mas aqui a gente vai se ater a falar aí das 13 colônias que vão dar origem aos Estados Unidos. Vamos lá então. Nós temos esses tópicos para conversar hoje. O início da colonização inglesa na América, as primeiras ocupações, a intensificação da colonização, a relação da educação com o protestantismo na América do Norte, colônias do Norte, as colônias centrais e as do Sul, o comércio triangular, que era muito importante para a economia das 13 colônias, e a sua relação com a metrópole. Vamos lá então? Vamos começar. Pessoal, a colonização inglesa na América ela vai ser tardia em relação à da Espanha, de Portugal. A Inglaterra vai entrar depois nesse processo aí de expansão marítima. Inglaterra, França, Holanda, por exemplo. Portugal e Espanha serão pioneiros nesse processo aí, nas grandes navegações, enfim. Vão dominar a maior parte territorial aí da América do Sul, principalmente, e a Espanha dominando parte da América do Norte também. A Inglaterra vai começar a se voltar mais para esse processo de colonização da América a partir da segunda metade do século XVII. Vamos entender um pouquinho esse contexto aí. Motivos para expansão tardia da Inglaterra. Nós temos conflitos externos e internos. Os conflitos internos, a gente tem a Guerra dos 100 Anos, tá? Que ela vai começar no século XIV e vai acabar no século XV. Ela vai ser uma guerra gerada aí por uma disputa. O rei da Inglaterra achava que tinha direito também à coroa francesa. Isso vai gerar uma disputa aí de décadas e décadas entre a Inglaterra e a França. Também tinha uma causa econômica aí nessa guerra, que é a disputa pela região de Flanders, que era ligada à França naquela época, que hoje seria ali como se fosse a Bélgica, por exemplo, mais ou menos a Bélgica ali, né? Era uma região economicamente muito importante. Isso também vai ser aí um ponto de disputa da Guerra dos 100 Anos. E após a Guerra dos 100 Anos, a gente tem o quê? Um conflito interno na Inglaterra, que é a Guerra das Rosas, as famílias que vão disputar ali o trono inglês, Lancaster e York, e dessa guerra a gente vai ter um acordo ali que vai sair a dinastia Tudor. Então, após resolver essas questões aí externas e internas, a Inglaterra começa, sim, a se organizar para poder se voltar para a expansão marítima. Tá bom? E agora a gente vai ver alguns motivos vamos conversar um pouquinho sobre as primeiras ocupações inglesas, tá? Tentativas ainda aí no final do século XVI e começo do século XVII. E as primeiras ocupações não tiveram sucesso. O principal navegador que liderava essa tentativa de ocupação era o Walter Raleigh, tá? E a gente tem como destaque a colônia de Roanoke, que ela foi na Carolina do Norte, no finalzinho do século XVI. Eles deixam alguns colonos ali e só voltam depois de 3 anos, não enviam suprimentos, porque a marinha inglesa estava sendo atacada pela Espanha, pela Invencível Armada criada pelo Filipe II para atacar a Inglaterra. Então, quando eles retornam lá, depois de derrotar a marinha espanhola, retornam 3 anos depois, eles não encontram nenhum colono ali, encontram numa árvore ali essa palavra misteriosa, Croatoan. Isso aí dá origem a diversas lendas, várias especulações, tem séries que falam disso. Enfim, quando eles chegam lá, eles só encontram essa palavra escrita na árvore, que a gente não tem certeza até hoje do que significa, tá? E aí a primeira ocupação inglesa que vai realmente dar certo, que vai se manter, é em 1607, a colônia de Jamestown, e ali a região vai ser chamada de Virgínia, porque vai ser o nome dado em homenagem à Rainha Elizabeth, que era a rainha da Inglaterra na época. Ele era uma rainha solteira, então aí Virgínia de Virgem, a rainha solteira, e ela vai ser a primeira área efetivamente ocupada pelos ingleses ali na região, que depois vai dar origem às 13 colônias. E aí, pessoal, o que vai intensificar a colonização inglesa? A intensificação ela vai ocorrer a partir da segunda metade do século XVI. O que a gente vai ter aí nessa segunda metade do século XVI? Não, falei na segunda... a partir de 1650, isso. Segunda metade do século XVII, não é século XVI, tá? Falei errado aí. Vamos começar novamente esse slide aí. Então,
A intensificação da colonização ela vai começar a partir da segunda metade do século XVII. Alguns fatores estão ligados ali ao finalzinho do século XVI. Isso que a gente vai falar agora. O crescimento do comércio marítimo ele vai ocorrer após a vitória da Invencível Armada da Espanha, no final do século XVI, aí sim, século XVI. A Inglaterra derrota a Invencível Armada Espanhola e aí ela começa a ter uma maior predominância aí no comércio marítimo, tá? Ela também vai incentivar a pirataria no Oceano Atlântico, os famosos corsários. Eles recebiam uma carta de curso com autorização da monarquia inglesa para poder piratear os navios aí portugueses, espanhóis, que saíam da América para a Europa. Tá? Era pirata para outros países, para a Inglaterra era o corsário. Tá? E essa pirataria ela conseguiu muitos metais, muitas riquezas também para a Inglaterra. E agora sim, a partir do século XVII, de meados do século XVII, o que a gente tem? Os atos de navegação ali, aprovados pelo Oliver Cromwell, no único período republicano da Inglaterra. Esses atos determinavam que a Inglaterra só ia comerciar com navios ingleses. Tá? Então, se iam chegar na Inglaterra as mercadorias com navios ingleses. Isso vai fazer com que a marinha inglesa se desenvolva. Enfim, a partir daí a Inglaterra vai começar a se tornar uma potência marítima. Tá? Outro fator de intensificação da colonização são as disputas religiosas, porque vai haver muita perseguição aos puritanos, principalmente pelos calvinistas. A gente tem a reforma anglicana, calvinista não, desculpa, vamos ter uma perseguição aos puritanos pelos anglicanos. A Inglaterra vai passar por uma reforma religiosa, no contexto lá das reformas protestantes. A reforma na Inglaterra vai ser a reforma anglicana. E os puritanos na Inglaterra, esses sim eram os calvinistas, digamos, eram os ligados ao calvinismo, e eles vão ser perseguidos pela igreja anglicana. Então muitos vão migrar para a América buscando uma nova vida, um local onde eles pudessem ter liberdade religiosa, enfim. Outro fator vai ser o cercamento dos campos e o crescimento da população nas cidades. A Inglaterra começa a passar por um processo de cercamento das terras comuns, aquelas terras que ainda remetiam a um sistema feudal, onde os camponeses também podiam caçar, coletar lenha, enfim. Essas terras vão ser cercadas para o uso dos nobres, principalmente os proprietários de terra. Eles iam usar essas terras para criar ovelhas, para poder fornecer lã, para a fabricação de roupas, né, de tecidos, e esses camponeses sem terras vão começar a migrar para as cidades. Então a gente tem um grande crescimento populacional das cidades inglesas, isso também vai começar a forçar uma migração dessas pessoas para as colônias na América. Outra coisa que vai intensificar isso são as companhias de comércio. Elas vão começar a prometer terras férteis para as pessoas que migravam para a América. Mas na prática a situação não era bem assim, né? A maior parte dos migrantes eram servos por contrato, aquelas pessoas que elas tinham sua passagem paga, migravam para a América, e quando chegavam lá elas tinham que trabalhar alguns anos para poder pagar essa viagem, e depois sim elas teriam ali uma vida com mais autonomia, uma vida livre, digamos assim. Até em relação a isso, os primeiros os registros de negros que chegam à América do Norte, vindos da África, eles vinham também nesse sistema de servos por contrato. Depois a gente vai começar a ter uma intensificação muito maior do processo de escravidão nas colônias inglesas e depois nos Estados Unidos. Vamos falar disso daqui a pouquinho. E aí, pessoal, nós temos a colônia de Plymouth, vai ser a segunda colônia inglesa de sucesso, que vai conseguir se estabelecer. Ela vai durar de 1620 até 1691, quando há sua fusão com Massachusetts. E ela vai ter como marco que ela vai ser fundada por puritanos que estavam fugindo de perseguição religiosa na Inglaterra. Então ela vai ter uma importância muito grande para a formação do povo americano, para a formação dos Estados Unidos. E a gente tem essa questão aqui dos pais peregrinos ou pais fundadores. São esses puritanos que saem da Inglaterra buscando um local onde eles pudessem ter uma maior liberdade religiosa. Eles chegam a Plymouth através desse navio Mayflower, e eles vêm com uma crença de que eles eram escolhidos por Deus para poder habitar essa região e para poder se expandir por essa região. Essa crença aí ela vai estar com base em várias ideias sobre a cultura americana, sobre o que é o povo americano, e muitas delas um pouco até com cunho racista, né, quando tentam levantar aquele elemento que o americano seria aquele europeu, branco, cristão, que estava ali imbuído pelo destino de espalhar ali a sua religião, dominar a América. Essa análise, essa visão, ela exclui
os indígenas na formação do povo americano, os diversos estrangeiros também que vêm de outros lugares para os Estados Unidos, os africanos escravizados que são obrigados a ir para os Estados Unidos, mas e que tem uma importância muito grande na formação americana. Mas aí essa visão aí do americano como aquele descendente de europeu, branco e cristão, ela vem aí dessa figura aí, dos pais peregrinos aí como pais fundadores dos Estados Unidos. Eles remontam sempre isso. Tanto é que uma dos feriados mais importantes dos Estados Unidos é a festa de Ação de Graças, que está ligado a esses pais peregrinos lá de Plymouth. Eles, um ano após, quando completaram um ano de permanência na colônia, eles fazem uma festa para comemorar, para agradecer a sua permanência ali na região, e daí vai vir a festa de Ação de Graças, que é um feriado muito importante nos Estados Unidos até os dias de hoje, tá, pessoal? E essa chegada desses grupos protestantes aos Estados Unidos, ela vai ter uma relação muito importante com a educação e com a formação da cultura do povo americano, com a cultura dos Estados Unidos. A lógica protestante ela era voltada para a leitura da Bíblia, para a livre interpretação da Bíblia, enfim. A gente tinha uma lógica diferente da Igreja Católica na época. A Igreja Católica, na época, ela defendia o quê? Que a interpretação da Bíblia deveria ser apenas feita pelos religiosos. A população deveria apenas absorver essa interpretação. Tanto é que as Bíblias eram todas em latim, para dificultar o acesso à Bíblia, a leitura da Bíblia pela população. Só os religiosos, só as pessoas ligadas à igreja podiam fazer essa leitura e essa interpretação. Era até proibido andar com a Bíblia, ter a Bíblia em determinados locais aí, dominados ou com influência da Igreja Católica. O protestantismo ele vai vir com outra lógica. Por exemplo, Martinho Lutero, quando inicia a reforma na Alemanha, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão justamente para facilitar a leitura da Bíblia, ou seja, tinha essa lógica aí da pessoa ler a Bíblia. O único intermediário entre a pessoa e entre Deus e a pessoa era Jesus, ou seja, você não precisava ali de uma igreja, de uma instituição, de uma outra pessoa para fazer essa intermediação. Então, o protestantismo ele vem com essa lógica, e isso vai impactar muito no desenvolvimento das colônias inglesas ali na América e depois dos Estados Unidos. Por exemplo, eles vão ter a sua primeira universidade em 1636, já Harvard, lá em Massachusetts. O Brasil só vai poder ter universidade com a chegada da família real ao Brasil. Fazendo uma comparação aí, por exemplo, o Brasil não podia ter manufaturas, não podia ter faculdades, tudo isso era proibido por Portugal. A população não tinha acesso à educação, enquanto no processo de colonização das 13 colônias que vão dar origem aos Estados Unidos, você tinha esse objetivo de letrar a população, de ter um acesso à educação maior, devido a essa lógica do protestantismo, que está voltada para a leitura da Bíblia. Além disso, o protestantismo ele vai ter uma religião que ela vai preconizar a salvação através do trabalho, né? A ideia calvinista era o quê? A pessoa que é escolhida por Deus, ela vai ter um sucesso material. Aquela pessoa que enriquece através do trabalho, isso é um sinal de que ela é escolhida por Deus. Então a gente vai ter essa lógica protestante também na questão da cultura, do trabalho dentro das 13 colônias. Isso também vai ter um impacto muito grande nas colônias, enquanto, por exemplo, a Igreja Católica na época associava o lucro à usura. A pessoa que ganhava com lucro, principalmente comerciante e tal, isso era usura, o lucro deveria ser dado à igreja. A pessoa comprar mais barato e vender mais caro era tratado como usura. E na religião protestante não, já havia esse lucro, esse ganho que a pessoa tinha com o seu trabalho como um sinal de que ela era escolhida por Deus. Então são marcas aí da colonização americana que diferenciam um pouco aí da colonização portuguesa no Brasil. Essas marcas aí em relação à questão religiosa, né? Vamos lá. Então a gente tem, pessoal, a gente divide as 13 colônias inglesas na América em três partes: as colônias do norte, as colônias centrais e as colônias do sul. As colônias centrais e do norte, elas têm uma economia parecida e têm alguns pontos de diferença em relação à religião e à formação da sua população. Vamos lá. As colônias do norte são Massachusetts, Connecticut, Rhode Island e New Hampshire. As colônias do norte e as centrais, elas têm um clima semelhante ao da Inglaterra. Então, elas não eram interessantes para a Inglaterra em ter um sistema de plantation, de exploração. Então, elas vão desenvolver o quê? Uma policultura, desenvolvimento de manufaturas. Sua produção era voltada para o mercado interno. Elas não dependiam tanto da Inglaterra para desenvolver essa economia. E nessas colônias do norte, a gente vai ter uma grande presença puritana. Então, a gente vai ter uma forte intolerância religiosa e
vai receber menos estrangeiros, menos pessoas de outros locais do que as colônias centrais. Vamos falar um pouquinho das colônias centrais. A gente tem nas colônias centrais Nova York, Delaware, Pensilvânia e Nova Jersey. Tá? Elas eram mais abertas à chegada de grupos sociais de crianças distintas. Por exemplo, Nova York foi fundada por holandeses, o nome era Nova Amsterdã, depois que vai virar Nova York. Então a gente tem presença de holandeses, suecos, escoceses e outros povos europeus nas colônias centrais. Elas vão ter um modelo econômico parecido com as colônias do norte. Então elas vão ter a policultura, manufatura, produção voltada para o mercado interno, e a Filadélfia se destaca aí como um importante centro comercial. E são os congressos da Filadélfia, mais lá para frente, que vão organizar aí a guerra de independência dos Estados Unidos, vão declarar a guerra à Inglaterra, enfim. Mas nós não vamos falar disso nesse vídeo, só no próximo vídeo. Então, mas quando a gente, principalmente na educação fundamental, a gente divide em colônias do norte e colônias do sul, para ficar mais simples. Então a gente junta aí as centrais do norte e compara elas com a do sul, porque a gente tem uma economia bem parecida e uma diferença em relação aí a central ter uma abertura maior a grupos sociais de crianças distintas e a do norte ser mais fechada em relação a isso, ter uma influência puritana ali, tá bom? Mas é importante a gente ter em mente o quê? Que as colônias centrais do norte, elas têm uma economia mais independente em relação à metrópole, em relação à Inglaterra. Policultura, manufatura, maior uso do trabalho assalariado, enfim, vão ter escravos nessas regiões? Vão, mas vai ter um maior uso do trabalho assalariado, enfim. E aí agora a gente fala das colônias do sul, que elas vão aí se diferenciar no modelo de produção em relação ao norte. Virgínia, Maryland, Carolina do Norte e Geórgia. Por quê? Elas vão ter um clima subtropical, então elas têm um clima diferente do europeu, diferente do da Inglaterra. Então ali a metrópole inglesa vai conseguir implantar um sistema de plantation, que é o quê? Aquele sistema de grande propriedade privada, com monocultura, produção de um só produto, utilizando mão de obra escrava, com sua produção voltada para o mercado externo, tá? Que é o que Portugal, por exemplo, vai implantar no Brasil com açúcar no começo da colonização brasileira. Tá? E o plantation nessa região do sul das 13 colônias, ele era plantation de quê? De algodão, tabaco, arroz, anil, que é um corante azul que se retirava da planta, e essa produção era voltada para a Inglaterra. Então as colônias do sul, elas tinham uma dependência muito maior da Inglaterra economicamente do que as colônias do centro e do norte. Então às vezes quando se compara aí a colonização inglesa na América do Norte com a colonização portuguesa, a gente tem que analisar que parte dessa diferença se deve ali ao clima também, né? Onde a Inglaterra pôde fazer uma colônia ali voltada para a exploração, com sistema de plantation, utilizando largamente mão de obra escrava, ela fez, que foi no sul dos Estados Unidos. No norte, onde não havia essa condição, as colônias tiveram um pouco mais de liberdade para poder ter ali uma produção mais independente economicamente da metrópole. Tá? Tanto é que se a gente comparar aí, por exemplo, índices socioeconômicos, o sul dos Estados Unidos ele se aproxima muito do Brasil em relação a desigualdade social, concentração de terras, enfim, por ter esse modelo colonial é mais próximo do Brasil do que as colônias do norte, dos Estados Unidos, do centro e do norte. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho desse ponto importante aí, que é o comércio triangular, que era muito importante para as 13 colônias inglesas na América do Norte. Pessoal, vai ver esse comércio aí, América, Europa e África, no qual circulavam o quê? Produtos alimentícios, escravos, açúcar, melaço. Mas um comércio que eu queria destacar é o comércio que ia Estados Unidos não, 13 colônias inglesas na América, África e as Ilhas das Antilhas. Por quê? Principalmente as colônias do norte. Elas pegavam o melaço das Antilhas, fabricavam rum, trocavam rum por escravos na África, levavam esses escravos para as Ilhas das Antilhas, trocavam esses escravos por melaço, fabricavam rum e tinha esse processo aí, esse comércio triangular que era muito lucrativo para as colônias do norte. Isso vai ser um momento de descontentamento lá perto da independência, quando a Inglaterra tentar obrigar essas colônias a comprarem açúcar apenas das colônias inglesas, o melaço apenas das colônias inglesas. Isso vai ser um motivo de descontentamento, porque eles tinham liberdade para comprar o melaço ali de qualquer colônia, Antilhas holandesas, por exemplo, enfim, quem oferecesse o melhor preço. Também tinha o comércio com a Europa, né? Também enviavam alimentos, por exemplo,
rum, enfim, tinha esse comércio, a América do Norte com a Europa. Também as colônias do Sul mandavam tabaco, algodão, trocavam lá na Europa por manufaturas europeias, vinho de Portugal, sal, frutas, enfim. Havia esse comércio aí. América do Norte, Europa e África, tá? Esse é o comércio triangular. Então a gente tem aqui, para a gente fechar esse slide aqui, entre a América do Norte e as Antilhas tinham troca o quê? Alimentos, escravos e o melaço, para fazer o rum. Entre a América do Norte e a África, o rum e manufaturas por escravizados. E América do Norte e Europa a gente tem o quê? Açúcar, tabaco, algodão por manufaturas, vinho, sal e frutas, enfim. Para fechar o nosso vídeo, pessoal, vamos falar da relação com a Inglaterra, com a metrópole. As 13 colônias elas vão se desenvolver com autonomia política. Tá? Eu coloquei esse mapa aqui para a gente dar uma olhadinha. Olha, vejam que essa parte aqui de laranja são as 13 colônias inglesas. Tem o Canadá, mas em cima de laranja, que também é uma possessão inglesa. Essa parte aí de roxo, a gente tem possessões francesas, e de amarelo, possessões espanholas. Então vocês vejam que após a independência das 13 colônias e a formação dos Estados Unidos, eles vão avançar, a expansão para o oeste vai dominar vários territórios que eram ocupações francesas e ocupações espanholas, para poder formar o território estadunidense. Então vai ter essa grande expansão. Para a gente dar uma olhadinha, para a gente entender que as 13 colônias, elas não são todo o território americano, a Inglaterra não estadunidense, a Inglaterra não colonizava todo o território atual dos Estados Unidos, apenas uma pequena parte. Na verdade, a maior parte era possessão francesa e possessão espanhola. Mas voltando aqui, vamos lá. As 13 colônias elas tinham autonomia política em relação à Inglaterra. Então a gente tem o quê? Cada colônia tinha sua assembleia, elaborava algumas leis, eles votavam o seu próprio orçamento, eles coletavam os impostos e, claro, tinham que passar parte desses impostos para a metrópole, para a Inglaterra. Né? Os governadores das colônias eles eram indicados pela Inglaterra, mas as colônias que pagavam os salários, ou seja, então elas tinham uma forma de pressionar. O governador ele estava, de certa forma, ali, dependendo também das colônias, porque elas que pagavam os salários. Então, desde cedo a gente tem ali um desenvolvimento de uma autonomia dentro das colônias. Isso vai ser muito importante no processo de independência. Eles vão começar, quando a Inglaterra tentar pressionar, tirar essa autonomia política, essa autonomia econômica, eles vão começar a pressionar o governo inglês e a usar essa autonomia, essa organização que eles já tinham, para poder se voltar contra a Inglaterra. E economicamente falando, como a gente já comentou, o Sul era bem mais dependente da Inglaterra devido ao sistema de plantation, a produção voltada para abastecer o mercado europeu de produtos tropicais, subtropicais, e o Norte tinha uma autonomia relativa, falando de economia em relação à Inglaterra, porque ele já produzia produtos que tinham um clima parecido com o da Inglaterra. Então, não eram tão interessantes assim para comerciar com a Inglaterra. Então eles se voltavam para o mercado interno, para pequenas manufaturas, policultura, enfim, tinha uma economia aí independente da sua metrópole, mais autônoma, independente não, é muito forte, mas mais autônoma em relação à sua metrópole. Tá legal, pessoal? Encerramos nosso vídeo aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Espero ter contribuído para os estudos de vocês, para a preparação de vocês. Quem puder, me siga no meu Instagram, Professor Gabriel Valente, ou no meu Facebook. Um grande abraço a todos, até a próxima!